Olá! Hoje a gente mergulha no devocional diário Café com Deus Pai, que propõe 365 dias de transformação, com reflexões e leituras bíblicas para fortalecer a jornada espiritual. E olha, a gente precisa dizer que a força do material é inegável. O tom é muito íntimo, quase uma conversa, né? Isso cria uma conexão genuína e imediata. Exatamente. O leitor se sente visto ali. E é justamente nessa grande força que a gente identificou uma primeira oportunidade. A conexão entre a narrativa pessoal e o contexto teológico das escrituras pode ser aprofundada. Isso pode transformar uma ilustração que já é poderosa em algo ainda mais rico. Certo. Atualmente, a narrativa pessoal, por mais que seja cativante, às vezes funciona como Uma camada por cima, né? isso. Uma camada sobre o texto bíblico, em vez de um mergulho de verdade nas profundezas dele. E aí o leitor absorve o aprendizado emocional, o que é ótimo, mas talvez perca algumas camadas de significado, sabe? Entendi a intenção. A força do devocional é essa conexão pessoal. A minha preocupação ao adicionar mais contexto teológico é como que a gente faz isso sem quebrar essa intimidade toda? Boa pergunta. Como evitar que o Café com Deus Pai vire, sei lá, uma aula com Deus Pai e perca justamente a leveza que o torna tão acessível? Existe um risco real de sobrecarregar o leitor com uma informação que ele nem foi buscar. Esse é o ponto central. É um equilíbrio delicado. A sugestão não é transformar o devocional num estudo bíblico denso, de forma alguma. A ideia é usar o que a gente pode chamar de pílulas de conhecimento. Pílulas de conhecimento, gostei. São inserções breves, sabe? Bem intencionais, que iluminam a história pessoal, não que a ofuscam. A ideia é que o contexto enriqueça a emoção da narrativa, mostrando que aquela experiência íntima ecoa numa verdade muito maior. Certo. Mas para ser eficaz, essa pílula precisa servir à narrativa e não ao contrário, né? O que diferencia uma pílula que de fato aprofunda a reflexão de tipo uma curiosidade teológica aleatória que só distrai? Perfeita a sua colocação. O propósito é a chave de tudo. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos lá. Na reflexão Vencendo as Frustrações, o autor parte de uma história pessoal muito forte, bem dolorosa, sobre o pai dele. E ele conecta isso com o livro de Lamentações. É uma conexão emocionalmente poderosa. Sim, lembro dessa. A pílula de conhecimento aqui seria só mencionar bem brevemente que Lamentações foi escrito no contexto da completa devastação de Jerusalém. Um momento de sofrimento nacional, assim, inimaginável. Uau! Em uma frase, isso mostra para o leitor que a frustração pessoal dele, por mais isolada que pareça, ecoa um tema bíblico universal de encontrar esperança no meio da ruína. Isso é muito poderoso. Muda a perspectiva de a minha dor para a nossa dor. O leitor se sente conectado a uma corrente de resiliência, sabe? Que atravessa milênios. De repente, a luta pessoal dele ganha uma dignidade histórica. Exato. E isso funciona muito bem para um tema tão emocional. Mas e para um conceito mais abstrato? Tipo fé. Como que o exemplo de Abraão e Isaac se encaixaria nesse modelo sem virar uma aula de doutrina? Ótima pergunta. O princípio é o mesmo, mas a aplicação é um pouquinho diferente. Ao abordar a história de Abraão e Isaac em No Tempo Certo se Cumprirá, o foco está na fé como um ato de confiança, né? Certo. Confiança no poder de Deus. Isso. A análise poderia ser aprofundada ao introduzir de forma bem simples o conceito de aliança que Deus tinha com Abraão. Contextualizar que a fé dele não foi um salto cego no escuro, Ah, sim. mas a consequência de um relacionamento, de uma promessa de longa data muda tudo. A pílula aqui é mostrar que a fé bíblica é relacional, não só transacional. Entendi. Então, nos dois casos, a pílula de contexto serve para aprofundar a aplicação pessoal. No primeiro, universaliza a emoção, no segundo, aprofunda o conceito. O objetivo é sempre mostrar que a história pessoal e a grande narrativa bíblica não são paralelas, mas se cruzam. Perfeito. E essa ideia de profundidade e conexão me leva a pensar numa outra coisa. É que a profundidade não vem só do conteúdo, mas da forma também, né? Mesmo a mensagem mais profunda pode se tornar superficial se a entrega for previsível por 365 dias seguidos, não acha? Exatamente.
E essa é a nossa segunda área de exploração, a consistência na estrutura de cada devocional, versículo, história, exortação, é uma faca de dois gumes. Por um lado, cria um hábito, um ritual diário que é reconfortante. Por outro, essa mesma previsibilidade ao longo de um ano pode levar à passividade. O leitor já sabe o que vem a seguir, o que pode diminuir o elemento de descoberta. Mas essa previsibilidade não é parte do apelo de um devocional diário? As pessoas buscam um ritual, um momento de ordem num dia caótico. Se a gente quebra essa estrutura, não corre o risco de quebrar o próprio hábito que o autor quer construir? Seu ponto é crucial. A proposta não é abandonar a estrutura, de jeito nenhum. É usá-la como uma base flexível, sabe? Não como uma gaiola de ferro. Uma base flexível. A variedade tem que ser estratégica, intencional. Talvez em, 80%, 90% dos dias, a estrutura familiar prevaleça. Mas em momentos-chave, uma quebra no padrão pode, acordar o leitor, convidá-lo a se engajar de um jeito novo. Entendi. É a diferença entre uma rotina que vira monotonia e um ritmo que permite improviso. Então a gente está falando de usar diferentes ferramentas narrativas para atingir o mesmo objetivo, que é a conexão espiritual. Isso. Que tipo de ferramentas a gente poderia sugerir para criar essa variedade? Uma ferramenta muito eficaz é alterar o ponto de partida. Em vez de começar sempre com um versículo, um devocional poderia começar com uma pergunta provocativa. Ah, interessante. Por exemplo, numa reflexão sobre o vazio existencial, em vez de muitos de nós sentimos um vazio profundo, poderia começar com: e se o vazio que você sente não for um problema a ser resolvido, mas um espaço a ser preenchido por algo novo? Nossa, isso muda completamente a dinâmica. Captura a atenção na hora, né? Transforma o leitor de um receptor passivo em um participante ativo desde a primeira frase. Com certeza, o leitor não está mais esperando para ser ensinado, ele é convidado a pensar junto. Isso honra a inteligência dele, e imagino que essa variação não precise se limitar só à abertura. Que outras fontes de inspiração poderiam ser usadas além das histórias pessoais do autor? Exato. Outra variação seria usar uma analogia de fora do repertório pessoal. Um dia poderia se basear num evento histórico, num conceito científico simples, numa obra de arte. Sei. Isso ofereceria uma nova perspectiva. Mostraria como a fé se conecta com tudo. Por exemplo, para falar de perseverança, poderíamos usar a história da sonda Voyager, que continua viajando pelo espaço décadas depois do lançamento. Isso amplia o universo do devocional, sabe? E a gente poderia levar isso um passo adiante. Se estamos variando o início e a fonte da ilustração, por que não variar também o formato da conclusão? Em vez de sempre terminar com uma exortação, alguns dias poderiam terminar de uma forma mais aberta. Excelente ponto. Isso nos leva a uma terceira variação de formato, o formato meditativo. Como assim? Alguns dias poderiam ter menos narrativa e mais perguntas guiadas para a autorreflexão, incentivando o leitor a dialogar mais ativamente com o tema. Por exemplo, poderia terminar com: leia este versículo 3 vezes. Na primeira, preste atenção em uma palavra. Na segunda, pense como ela se aplica à sua manhã. Na terceira, transforme-a em uma oração. Ah, que legal! Isso transforma o devocional de uma mensagem a ser recebida em uma ferramenta a ser usada. Exatamente. Então a ideia é criar um cardápio de abordagens. A estrutura clássica, a pergunta provocativa, a analogia externa, o guia meditativo. Isso mantém a jornada de 365 dias viva, dinâmica. E essa ideia de tornar o devocional mais interativo, mais prático, me parece a ponte perfeita para o nosso último ponto. Sim. A transformação que o devocional propõe é muito focada no interior. Mas a fé, por natureza, busca expressão. Como a gente pode ajudar o leitor a construir a ponte entre a reflexão interna e a ação externa? Essa é a peça final do quebra-cabeça, e talvez a mais transformadora. O devocional é mestre em cultivar o jardim interior. Confiança, oração, reflexão são alicerces essenciais. No entanto, uma fé que fica só dentro de nós corre o risco de se tornar autorreferencial.
A verdadeira transformação se completa quando o que acontece no coração transborda e impacta o mundo ao redor. Concordo totalmente com o princípio, mas a execução me preocupa um pouco. O devocional é um espaço seguro de reflexão, pessoal, né? Ao introduzir tarefas ou desafios, a gente não corre o risco de transformá-lo em mais uma fonte de pressão? É uma preocupação válida. Pela sensação de, não, hoje eu não só tenho que ler, tenho que fazer algo. Como garantir que essa chamada para a ação seja um convite libertador e não um fardo? A sua preocupação é o maior obstáculo a ser superado aqui. E a resposta está na linguagem, na abordagem. Não se trata de uma lista de tarefas espirituais. A sugestão é enquadrar isso como uma missão do dia, ou talvez melhor, um experimento de fé. Experimento de fé. Gostei muito disso. São convites opcionais, sabe? De baixo risco e alto impacto para testar a lição do dia no laboratório da vida real. A chave é que a ação não seja uma obrigação, mas a consequência natural e alegre da inspiração que foi recebida. A terminologia experimento de fé remove a pressão do sucesso. Foca na experiência, na curiosidade. Torna a fé algo a ser explorado, não só obedecido. Como isso se aplicaria na prática? Vamos pegar um tema como gratidão, que é bem recorrente. Com certeza. Em um dia sobre gratidão, como no devocional Motivos de Gratidão, além de sugerir que o leitor anote os próprios motivos, o experimento poderia ser: o quê? Hoje, escolha uma pessoa que impactou positivamente sua vida e envie uma mensagem de áudio ou texto detalhando por que de você ser grato por ela. Seja bem específico. Isso pega um sentimento interno, a gratidão, e transforma num ato externo de encorajamento. Isso é excelente. Transforma um sentimento num ato que encoraja outra pessoa. É uma vitória dupla. Mas vamos testar a ideia com um tema mais espinhoso? Perdão. Perdoar internamente já é um desafio gigantesco. Pedir uma ação externa pode parecer pedir o impossível. É aí que a escala do experimento se torna crucial. Numa reflexão sobre perdão, como em julgue menos, ame mais, a sugestão poderia ser: pense em uma pequena e quase imperceptível atitude de graça que você pode oferecer a alguém com quem tem um relacionamento difícil. Pequena e imperceptível. Exato. Não precisa ser uma grande reconciliação. Pode ser algo simples, como deixar a pessoa passar na sua frente no trânsito, não responder a uma provocação online ou só fazer uma breve oração por ela. Um gesto que abre a porta para a paz, mesmo que só dentro de você. A ênfase no pequeno gesto é a chave. Reduz a barreira para ação e torna o que parece impossível possível. A gente não está pedindo para resolver conflitos de uma vida inteira em 24 horas. É um único e minúsculo passo. Isso. E sobre a comunidade de forma mais ampla, para além das relações interpessoais. Para um tema como servir ao próximo, em vez de uma exortação geral, o desafio poderia ser mais concreto, mas ainda gerenciável. Por exemplo, nesta semana, dedique 1 hora do seu tempo a uma iniciativa local, uma igreja, uma ONG, um projeto comunitário. Observe as necessidades ao seu redor e escolha uma para atender. Transformar a inspiração de hoje na transpiração de amanhã. Exatamente. O que eu acho brilhante nessa abordagem é que ela cria um ciclo de feedback virtuoso. A reflexão inspira a ação e a experiência dessa ação, seja a resposta emocionada à mensagem de gratidão, o alívio de um pequeno gesto de perdão, isso vira material para a reflexão do dia seguinte. Isso mesmo. A jornada espiritual deixa de ser só uma leitura diária e se torna uma vida vivida de forma mais intencional. Para a gente sintetizar, então, as oportunidades de aprimoramento para o Café com Deus Pai se concentram em 3 áreas que se conectam. A primeira é aprofundar a conexão teológica, entrelaçando as histórias pessoais com pílulas de conhecimento do contexto bíblico para enriquecer a mensagem. A segunda é variar a estrutura narrativa de forma ocasional e estratégica. Usar diferentes pontos de partida, como perguntas, e formatos distintos, como os guias meditativos, para surpreender e manter o leitor ativamente engajado ao longo do ano. E, por fim, expandir as chamadas à ação para além da reflexão interna.
propor esses experimentos de fé práticos, relacionais e comunitários que ajudem um leitor a transformar a inspiração diária em um impacto real e visível no mundo. É importante dizer que essas sugestões não buscam mudar a essência do que torna o Café com Deus Pai tão especial. Pelo contrário, a ideia é fortalecer uma base que já é extremamente sólida, levando a experiência do leitor a um novo nível de profundidade, de dinamismo e de engajamento prático. Convidamos você a explorar essas sugestões e, quando se sentir pronto, a submeter uma nova versão do seu trabalho para continuarmos essa conversa.